Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, aquela aula detalhada, aquela aula muito bem explicada, com exercícios, com exemplos, para você fixar o conteúdo de legislação de trânsito, né? Nós estamos estudando o assunto legislação de trânsito, é claro, a nossa legislação maior é a Lei 9.503 de 97, que estabelece que traz o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Dentro da lei do nosso Código de Trânsito Brasileiro, nós temos lá o capítulo do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, todos os órgãos e entidades que compõem este sistema, né? E nesta aula, a gente está trabalhando cada órgão e entidade de forma separada, e hoje chegou a hora da gente estudar os CETRANs, né? Os CETRANs e o CONTRADIF, né? Professor, CETRANs, né? É o que? São os Conselhos Estaduais de Trânsito. Cada estado vai ter o seu respectivo conselho. Professor, e esse CONTRADIF, né? Esse CONTRADIF vai ser o Conselho de Trânsito da onde, ó? DIF, Distrito Federal. Ah, bacana, professor. A gente já falou sobre esse cara? Sim, já falamos sobre esse cara aqui, CETRAN, né? Então, aqui está o nosso CETRAN e o CONTRADIF, né? Professor, dicas para a gente. Tudo bem. Primeira coisa, você é obrigado a saber as 10 competências do CETRAN. Você sabe por quê? Se você for pegar as provas de concurso sobre o assunto CETRAN, vocês vão perceber o seguinte, ó. Ó, como estão bastante próximos aqui, ó, tá? O CONTRAN e o CETRAN, né? O CONTRAN e o CETRAN e o CONTRADIF, né? Então ele vai falar que uma atribuição do CONTRAN e do CETRAN e assim vice-versa. É o modus operandi do examinador, né? E aí, prof, vem cá, linhas gerais, né? Então olha só, o CETRAN, juntamente com o CONTRAN, preste atenção, eles são órgãos normativos, são órgãos consultivos e são órgãos o quê? Coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito. É claro que o CONTRAN ele vai ser o órgão normativo e consultivo máximo, né, de todo o sistema. E o órgão coordenador máximo do sistema é o Ministério das Cidades, de acordo com o decreto 4.711 de 2003. Isso nós já estudamos, só estou fazendo aquela ajuda à memória. Então, aqui é o espaço de atuação do CETRAN. Então, CONTRAN nacional. CETRAN e CONTRADIF já têm uma área de atuação regional, ou seja, nos seus respectivos estados, na sua área de atuação, né? Bacana? Legal, né? E aí, professor, nós vamos estudar todas essas caixinhas, sim? Cada aula, uma aula específica para nós focarmos, para a gente estudar com calma, com detalhes, de forma que você aprenda tudo sobre o Código de Trânsito. Por exemplo, na nossa próxima aula, nós iremos estudar tudo o que nós precisamos para acertar qualquer questão de concurso sobre a JARES, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, né? Então, vem comigo, vamos lá. Artigo 14, né? Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRADIF. Aí vem as competências, né? Professor, vamos lá. Na aula anterior, o senhor falou um pouquinho daquela pirâmide de Kelsen, né? Sim, a pirâmide de Kelsen é a hierarquia das leis, né? Hierarquia das leis que nós temos lá do nosso direito, direito constitucional, né? Então, para vocês entenderem essa parte de normatização, no topo da pirâmide, né, aqui nós temos o quê? O Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei, né? Esta lei, ela vai criar o quê? Direitos, a lei cria, né? Ó, a lei cria direitos e deveres, a lei que pode criar, né? Ok, né? Aí nós temos, segundo o Código de Trânsito, nós temos aqui o CONTRAN, né? CONTRAN de atuação nacional. O CONTRAN, ela vai estabelecer normas, né? Ó, estabelecer normas. Normas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Professor, e aqui? Aqui nós temos os CONTRANs, né? Opa, CONTRAN já foi, agora é CETRANs, né? Que é os conselhos estaduais. Então, nós temos aqui o Conselho
de Trânsito Nacional, né? Conselho Nacional de Trânsito, e nós temos aqui o CETRAN, né? Que é o Conselho Estadual de Trânsito, ou CONTRADIF, né? Esse cara aqui, ele vai fazer o seguinte, ele tem a função de normatizar? Tem, só que a função de normatizar dele, ó, ele vai normatizar, né? Segundo suas competências, né? Ou seja, competências definidas e repassadas pelo CONTRAN, né? Então tá aí, né? Professor, o que mais? Claro que a gente vai estudar mais isso aqui, né? Só para adiantar um pouquinho, e nós temos aqui o DENATRAN, né? O DENATRAN, dentro dessa estrutura aqui de regulamento, ela vai estabelecer, né? Olha aí, os procedimentos. Pronto, aí, ó. Aí, nós temos aqui os DETRANs, né? E assim por diante. Então, essa aqui é uma pequena pirâmide de Kelsen para que você tenha uma visão espacial sobre o assunto, né? Então, nós estamos estudando agora o quê? O CETRAN, lá no meião, né? Ou seja, ele faz aí o trabalho tático, né? Ele fica no meio de campo, né? Então tá aí o nosso CETRAN, né? O estratégico vai ser quem? Vai fazer lá o CONTRAN, né? Bacana? Competências. Professor, CETRAN e CONTRADIF, temos quantas competências previstas? Nós temos 10 competências previstas. Primeiro, uma competência universal, que praticamente todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito têm obrigação. De quê? De cumprir e fazer cumprir a legislação, Código de Trânsito, e as normas de trânsito, normas essas editadas aí pelo Conselho Nacional de Trânsito, no âmbito de suas respectivas atribuições, né? Segunda competência, vem comigo, CETRAN, ele é um órgão normativo, consultivo e coordenador. De novo, ele é um órgão normativo, consultivo e coordenador. Dentro dessa competência de editar normas, olha só, é elaborar normas no âmbito de suas respectivas competências, né? Lembre que eu acabei de explicar para vocês a pirâmide de Kelsen aí, que eu chamei do Código de Trânsito. Lei, né? Lei vai criar direitos e deveres. Aí nós temos o CONTRAN, que vai estabelecer normas, vai criar normas com base no Código de Trânsito e, com base dessas normas criadas pelo CONTRAN, vai delegar as suas competências para editar aquelas normas de âmbito regional, né? Terceira competência, responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito, né? Olha só para vocês entenderem aqui, né? Também o CONTRAN, olha como nós vamos fechando todo o conceito, né? Qual que é o tipo de órgão? É um órgão normativo, consultivo, órgão normativo, consultivo e coordenador. Dentro da função consultivo, o nome consultivo é consultar, né? Então, responder a consultas, né, relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. A aplicação à legislação. Qual legislação? Basicamente, a legislação que nós temos é a Lei 9.503 de 97, que é o nosso Código de Trânsito brasileiro. E dos procedimentos normativos de trânsito, né? Os procedimentos normativos de trânsito, editados pelo próprio CONTRAN e também por si próprio do CETRAN ou CONTRADIF, né? Quarta competência do CETRAN e CONTRADIF, estimular e orientar a educação de campanhas educativas de trânsito. Então, olha só, estimular e orientar a educação de campanhas educativas de trânsito. Inclusive, nós temos uma aula específica que nós iremos abordar este assunto aqui, que é educação para o trânsito, né? Quinta competência, uma das competências importantes que geram bastante dúvidas. Vem comigo. Julgar os recursos interpostos contra decisões. Né? Olha aí, então, o CONTRAN também tem essa atribuição, mas dentro da esfera federal, do CONTRAN. Aí nós temos o quê? O CETRANS, nós temos o quê? Também
julgar os recursos. Quando a gente fala julgar os recursos aí, é uma instância superior, né? De quem? Contra as decisões da Jari, né? Professor, como assim decisões da Jari, né? Então você recebeu uma infração de trânsito, por exemplo, você não concorda com essa infração, você recorre à Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, você perde na Jari, ou seja, não é deferido o seu recurso, né? Então na Jari, né, aqui vai ser o quê? De primeira instância. E aí, prof? Na Constituição brasileira, no direito brasileiro, é consagrado um conceito, né, um princípio aí do direito, que é o duplo grau de jurisdição, ou seja, você tem o direito, tanto administrativamente quanto judicialmente, de ter duas instâncias julgadoras sobre o seu pleito, né? Você perdeu. E aí, professor? Você pode interpretar um recurso contra a decisão da Jari. Esse caso aqui é de segunda instância. Olha aí, né? E aí, prof, onde que nós iremos aprofundar esse assunto, né? Nós iremos aprofundar esse assunto na aula de procedimentos administrativos, né? Lá no final do Código de Trânsito Brasileiro. Então, julgar os recursos interpostos contra as decisões da Jari. Jari, primeira instância, né? Aqui o CONTRAN vai ser um órgão de segunda instância, né? Nós vamos estudar na próxima aula, que vai ser Jari, que obrigatoriamente todos os recursos têm que entrar na primeira instância primeiro, depois vai para a segunda, se for necessário. O que mais, professor, que vai julgar os recursos? Também julga os recursos, né, dos órgãos e entidades executivos estaduais, né? No caso aqui, nós estamos falando aqui um dos exemplos, DETRANS, né? Nos casos de inaptidão, olha aí, inaptidão permanente, constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica, né? Então você foi aí, você foi inabilitado sob a condição de inaptidão permanente, física, né? Mental ou psicológica, qualquer um desses três tipos ou os três tipos, né? E aí, você vai recorrer. Você não concordou com essa decisão, você já tem aí um processo administrativo, você tem já, aliás, você tem já um laudo de outros médicos atestando ao contrário a decisão dos médicos lá do DETRAN, né? Aí, você pode, ó, julgar esses recursos aqui na Jari, desculpa, já no CETRAN. Muito importante isso, gente, muito importante. Então, isso aqui é questão de prova, tá? Então, o CETRAN julga os recursos interpostos contra decisões. Jari é uma coisa e depois outra coisa, dos órgãos e entidades executivos estaduais nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, né? E agora, professor, nós vamos para a competência 6? Não, vamos aproveitar este assunto aqui, que é julgar recursos, que é uma atribuição, uma competência do CETRAN. Vamos para o parágrafo único desse artigo. Dos casos previstos no inciso 2. Dois casos, olha só, no plural, são quantos casos previstos no inciso 5? Nós temos dois casos, Jari e inaptidão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do DETRAN Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada. Mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados, então aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco são os alunos aí que terão aí as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado. Essa já é a nossa segunda turma do concurso do DETRAN Pará 2018. Super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital. Gente, 6 meses de acesso, durante esse período vai ter direito a todas as atualizações. Se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser, vai ser publicado, nós iremos ajustar o seu curso, tá? Sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça,
custo zero para a galera, ok? Então, peço que vocês aí acessem nosso site, lá concurso.com.br. Essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25,00 apenas, 6 meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.